Já peguei um que veio rolando com um botijão de gás até onde a gente coloca. Eu fiz trocar. Na hora eu falei, não, assim eu não aceito, eu quero um intacto e que seja manuseado corretamente. A gente não compra carne na farmácia, a gente não compra remédio no açougue. A mesma regra vale para o gás, ou seja, gás deve se comprar na revenda autorizada. É necessário que as pessoas primeiro façam a pergunta: se alguém vem mancando para mim, sem uma visão, com o olho verde, ou com uma audição que ela usa um aparelho, por que não se usa aparelho? Por vergonha. Ou ela tem uma mão retraída, ou é cadeirante, por que e como eu vou tratá-la? Por que eu vou tratá-la de forma atenciosa? Por pena? Pena não é falta de preconceito. Tinha contato com aquilo 24 horas, porque você trabalhava onde você dormia, você punha aquilo junto e dormia junto de você. Na hora que chegava, que abria o inseticida, você já começava a desencadear aquela dor de cabeça. Tudo isso agora no Via Legal. anos. Esse foi o tempo que o governo brasileiro levou para tirar do mercado um produto extremamente tóxico. Por causa do inseticida DDT, agentes de saúde de todo o país desenvolveram doenças graves. Hoje, muitos desses profissionais brigam na justiça para receber assistência do Estado. Botas, boné, jaleco de mangas longas, luvas, máscara e óculos. Raimundo está pronto para o trabalho. Ele é controlador de pragas. Foi chamado nessa casa para combater uma infestação de baratas. Uma lista tão grande de equipamentos de proteção pode até parecer exagero, mas todos são obrigatórios. E é só chegar mais perto do aplicador para entender por quê. Com o inseticida à base de piretroide, ele causa espirros durante uma aplicação, causa tosse. Se por um acaso inalar com muita frequência, vai causar vômitos e aí por aí vai. Raimundo diz que já experimentou trabalhar sem a máscara e os óculos e se arrependeu. Quando eu cheguei na minha casa, estava com a minha cabeça doendo e com ardência nos olhos. E olha que essas são apenas as consequências imediatas. A exposição prolongada e sem proteção a produtos químicos como esse também pode resultar em problemas sérios, como o desenvolvimento de doenças respiratórias. Por isso é tão grave constatar que, apesar de se tratar de uma profissão antiga, os equipamentos só se tornaram obrigatórios há 4 anos. Uma providência que, para muita gente, veio tarde demais. Esses ex-agentes de endemia da antiga SUCAM, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, afirmam, estão adoecendo. Até o fim da década de 1990, eles trabalharam no combate aos insetos transmissores da malária, doença de Chagas e febre amarela. E iam de casa em casa aplicar o inseticida de clorodifeniltricloetano, que ficou conhecido como DDT. Um produto barato e muito eficiente, que mais tarde se revelou extremamente nocivo à saúde. O que o DDT faz ele faz um processo de acumulação do DDT no tecido gorduroso, no fígado, na tireoide, levando depois a patologias mais graves, podendo levar a câncer, a cirrose e a outro tipo de patologia. Eles contam que passavam o dia inteiro respirando resíduos da substância e que, apesar do contato prolongado, nunca usaram equipamentos de proteção. Tinha contato com aquilo 24 horas, porque você trabalhava onde você dormia, você punha aquilo junto e dormia junto de você. O DDT, que de tão tradicional deu origem ao termo dedetização, chegou a ser usado no mundo inteiro. Mas quando os primeiros casos de contaminação foram descobertos em 1939, a Suíça proibiu a fabricação no país. 33 anos mais tarde, foi a vez dos Estados Unidos. Na década de 1980, muitos países já haviam banido o produto.
Mas no Brasil, a fórmula só deixou de ser usada pelo governo em 1998 e saiu definitivamente de circulação há apenas 4 anos. Os agentes de endemias foram mesmo as principais vítimas. Emes trabalhou mais de 3 décadas com o DDT. Um exame toxicológico revelou que ele tem 4,01 microgramas do composto por decilitro de sangue. O mesmo laudo mostra que o limite tolerável é de até 3 microgramas. Tem hora que a memória fica falha, muita dor de cabeça que chega a doer o fundo dos olhos, que parece que a cabeça vai criar uma pressão e ela vai explodir. O exame feito por Cecílio também mostra um índice alto de intoxicação. Às vezes eu acordo pensando que eu vou morrer, assim, aquele batimento. Eu tenho fraqueza nas pernas, eu não aguento andar muito. A mão, uma tremedeira, eu não aguento. Se eu pegar um copo aqui para tomar água, eu tenho que pegar com as duas. Apesar dos problemas alegados, todos esses ex-agentes ainda trabalham. Quando a SUCAM foi extinta e substituída pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, eles foram cedidos ao governo do Distrito Federal e passaram a trabalhar em hospitais do entorno. Os servidores dizem que nunca receberam qualquer tipo de assistência e temem pelo futuro. Cada dia nós estamos perdendo um colega que ele mexeu com isso e aqueles que têm uma concentração maior, eles estão indo mais rápido. Como o controle dos insetos era feito pelo governo federal, havia agentes de endemias espalhados pelo Brasil inteiro. Muitos deles, hoje doentes ou com sintomas relacionados à contaminação, estão processando a FUNASA. Uma dessas ações foi julgada em julho no Tribunal Regional Federal aqui em Brasília. E muita gente comemorou a decisão. O autor do processo, que vive no Acre, alega que trabalhou 11 anos com o DDT e que não usava equipamento de proteção. Sustenta que o exame toxicológico confirmou a presença de resíduos do produto no organismo dele e que vem sentindo tremores, dores de cabeça, coceira pelo corpo e que, além disso, tem tido depressão constantemente. No processo, o ex-servidor pede 2 indenizações, uma pelo que chama de danos biológicos e outra por danos morais. Como o autor do processo não apresentou exames que provam os problemas de saúde, o primeiro pedido de indenização foi negado. Mas a Justiça reconheceu que é impossível uma pessoa viver indiferente ao fato de que a qualquer momento pode ficar doente. É por conta do sofrimento, da apreensão, dele viver sempre naquele medo, naquele receio e sempre se sentindo uma pessoa não saudável no seu dia a dia. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000 por ano trabalhado. Com juros e correção monetária, o valor deve chegar a R$ 45.000. A FUNASA, por ser um órgão federal, um órgão do governo, ela tinha que filtrar mais esses produtos que entram, tinha que ter uma responsabilidade maior. E mesmo que a legislação na época não exigisse a utilização de EPI, eles sabiam que os funcionários eles tinham esse risco. A decisão do tribunal trouxe esperança para esses ex-agentes, que também decidiram recorrer à justiça. Além de reparação por danos morais, eles vão pedir que a FUNASA faça o que, para essa médica, deveria ser regra há muitos anos. Como é uma exposição crônica e essa substância está acumulada no organismo, nós temos que acompanhar esses trabalhadores durante um período no mínimo de 10 anos para controle médico, avaliação sistemática, exames de laboratório. E a garantia de assistência médica é mesmo o que eles mais querem e precisam. Eu estou hoje sem o plano de saúde, dependendo de hospital público e não acho uma pessoa que possa me desintoxicar. Poxa, que eles olham às vezes, arrumam um médico, arrumam um tratamento, porque deixou a gente, a Deus dará, no mundo aí trabalhando, para depois a gente ter esse problema no fim da vida, né? Todos os processos em andamento são contra a Fundação Nacional de Saúde. O Via Legal procurou a FUNASA, que preferiu não se manifestar. Prejuízos financeiros, ferimentos e até mortes. Os acidentes com gás de cozinha costumam ter consequências graves. Apesar disso, muita gente ainda compra botijões que não passariam em testes de segurança. Érica Rezende mostra o exemplo de uma empresa que, de tanto desrespeitar as regras, acabou condenada pela Justiça.
produto essencial e perigoso. A quantidade de acidentes envolvendo botijões de gás denuncia o mau uso desse combustível. Sheila sabe dos riscos e, por isso, fica atenta a sinais que podem indicar o desrespeito às regras de segurança. Comecei a observar como que vem a carcaça do botijão, validade, se realmente não está danificado. Então, a partir daí, eu comecei a tomar maiores cuidados. A dona de casa reclama da qualidade dos botijões e do descaso de algumas empresas que vendem o produto. Geralmente eles vêm muito amassado, entendeu? Vêm com algumas ferrugens, eles passam aquela tinta para poder superficializar assim, o botijão, mas enfim, a gente vê mesmo que infelizmente não é um produto que realmente existe uma fiscalização. Carolina conta que faz uma espécie de vistoria quando o entregador chega e diz que já recusou um botijão que estava amassado. Já peguei um que veio rolando com um botijão de gás até onde a gente coloca. Eu fiz trocar. Na hora eu falei, não, assim eu não aceito. Eu quero um intacto e que seja manuseado corretamente. Os números confirmam o descaso denunciado pelos consumidores. Só no ano passado, a Agência Nacional de Petróleo registrou 4.000 infrações em todo o país. 63 mil botijões de gás foram apreendidos. Além disso, mais de 800 estabelecimentos acabaram interditados. Boa parte deles funcionava de forma clandestina. Um problema que, para o Sindicato das Distribuidoras, é o mais grave do setor. O que é mais comum é a padaria vendendo gás, que tem aqueles 2 inocentes botijões na calçada com uma plaquinha "Temos gás", e lá dentro se guarda num quarto escuro 20, 30, 50 botijões. E nós dizemos uma coisa muito simples: a gente não compra carne na farmácia, a gente não compra remédio no açougue. A mesma regra vale para o gás, ou seja, gás deve se comprar na revenda autorizada. Uma das empresas multadas pela ANP foi a Ultragás. Apesar de não ser clandestina, a companhia é uma velha conhecida da fiscalização. As primeiras irregularidades foram denunciadas em 1995, quando o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal. Elas não cuidavam dos seus distribuidores, ou seja, elas deixavam que os botijões de gás circulassem normalmente avariados, amassados e colocando em risco a segurança da população, a segurança daquela pessoa que adquiriu o botijão e das pessoas ao seu redor. Durante o processo, a empresa tentou transferir a responsabilidade para os revendedores do produto, um argumento que foi rebatido pelo Ministério Público. O fornecedor do produto, no caso o gás, liquefeito de petróleo, ele tem a obrigação solidária em manter a boa condição do seu produto. Na Justiça, a empresa foi condenada a retirar de circulação todos os botijões que estejam fora dos padrões recomendados pelo Inmetro. Deve ainda pagar multa de R$1.000 por cada botijão encontrado fora das condições de consumo e R$50.000 por danos morais coletivos. Tudo isso por colocar em risco a segurança da população. Um botijão que cause um acidente pode ter consequências inimagináveis, seja para aquela família, seja para a comunidade ao redor dela. Então, assim, é fundamental o controle e o controle social por parte da população do serviço que lhe é prestado. Procurando a ANP, buscando se informar e recusando, especialmente recusando esse tipo de produto avariado. O programa Gás Legal da ANP dá algumas dicas para ajudar o consumidor a se proteger na hora da compra. O botijão não pode estar amassado ou enferrujado. Deve estar lacrado e trazer o nome da distribuidora. Dentro de casa, outros cuidados também são essenciais. O botijão de gás, ele nunca deve ser colocado, primeiramente, muito próximo de interruptores, tomadas e, por exemplo, ralos. Porque o gás, quando vaza, ele é mais pesado e ele tende a se acumular em tubulações. Nunca colocar a mangueira por trás do fogão, porque o calor pode derreter essa mangueira e provocar um acidente. Jamais colocar o botijão embaixo do gabinete da pia. Isso é super arriscado, o consumidor não deve fazer, porque o gás que vazar por ali ele vai se acumular e pode ter uma explosão. É um produto que põe em risco a vida das pessoas se não for manuseado certinho.
É muito grave mesmo, porque isso corre risco de vida, né? Corre risco de danificar o imóvel. E assim, quem vai estar respondendo por isso, né? Quem que realmente vai ressarcir com esse prejuízo? Então, realmente é uma coisa muito séria mesmo. Uma outra irregularidade comum é a venda de gás em locais clandestinos. Nós já mostramos esse comércio ilegal e as consequências para quem compra e principalmente para quem vende o produto. Você pode rever a reportagem acessando nossos canais na internet. As regras são claras e o negócio parece vantajoso. Quem compra uma casa ou um apartamento em leilões da Caixa paga menos, mas fica com a responsabilidade de negociar a desocupação do imóvel. Um processo que nem sempre ocorre de forma tranquila. O exemplo que você vê agora e que terminou muito mal aconteceu no Rio de Janeiro. O plano era começar uma nova vida com mais conforto em Nilópolis, Baixada Fluminense. Mas o destino da família deste mecânico industrial foi outro. Eu estava procurando melhorar para a minha família, né? Um lugar bem melhor, que não é que era ruim lá onde eu morava, mas a gente sempre quer ir para frente, né? Nunca quer ficar estagnado ou ir para trás. Essa história começou 12 anos atrás, quando o Juarez comprou um apartamento diretamente da Caixa Econômica. Na época, o proprietário que vivia lá havia ficado desempregado e deixou de pagar as parcelas do financiamento. O banco, então, executou a dívida e tomou o imóvel de volta. Em seguida, abriu o leilão público. Em 2 tentativas, ninguém se interessou em arrematar o imóvel. Foi quando o Juarez procurou o banco, fez uma oferta e fechou o negócio. Valor da transação, R$24 mil. O mecânico usou R$4 mil do FGTS e financiou o restante. Pelo contrato padrão assinado com a Caixa, ele também ficava com a responsabilidade de providenciar a desocupação do imóvel. Porque eu sabia que eu ia ter que tentar tirar o cara, isso eles me informaram. Bom, mas eu não sabia que eu ia tentar tirar o cara, mas ia dar esses problemas todos. Problemão mesmo é que a pessoa que ocupava o apartamento também procurou a justiça, argumentando que não recebeu as notificações da Caixa. O autor da ação sustentou que perdeu o imóvel sem ter chances de se defender. O juiz da 2ª Vara Federal de São João de Meriti aceitou as alegações e permitiu que ele permanecesse no apartamento. Resultado, todo o processo de execução da dívida acabou anulado. E como ficou a situação do Juarez no meio dessa confusão? Eu queria me entender primeiro, eu tentei me entender primeiro com a Caixa, sem entrar na justiça. Eu até continuaria pagando sem problema nenhum, mas infelizmente eles não me deram nem... Não quiseram nem me ouvir. Aí foi onde eu procurei os meios de justiça para poder resolver, né? O mecânico pediu a devolução em dobro do valor referente às 56 parcelas do financiamento que já havia pago. Além disso, solicitou o reembolso dos impostos recolhidos no negócio e o pagamento de uma indenização de R$100 mil por dano moral. Se tratava de um banco público, né? E ele achou que estava fazendo a coisa certa, segura. E para ele, para a esposa e para o filho foi uma decepção. O processo chegou à 2ª instância. Um relator do caso no tribunal entendeu que a Caixa foi omissa ao não informar que o antigo proprietário também brigava na justiça pelo direito de permanecer no imóvel. Nós aplicamos a esse caso o próprio Código de Defesa do Consumidor, porque ele vem sendo aplicado, inclusive para os agentes financeiros, aos bancos, porque uma coisa é você adquirir um produto que tenha algum problema em relação às condições de um produto novo e tal, mas que não impeça totalmente o seu uso, né? Nesse caso do imóvel, ele praticamente o que se estabeleceu foi ao contrário, uma certeza quanto à impossibilidade de retomada do imóvel. Por ordem da Justiça, Juarez teve o direito a receber de volta os valores gastos e ainda R$3 mil por danos morais. Quanto ao sonho frustrado da casa própria, isso nem o tempo reparou. Deve ter sido uma grande decepção na época. Grande? Tem alguma coisa acima de grande, aí você bota aí que é maior ainda do que isso, acima de grande. Foi uma decepção muito grande mesmo.
Em Pernambuco, a Caixa também teve de se explicar na Justiça. Neste caso, o problema foi em outro programa coordenado pela instituição. O banco se negava a continuar financiando o curso superior de uma estudante de Direito. Desde que entrou na universidade há 5 anos, a rotina de Débora se divide entre o estudo e o estágio. Como é aluna de uma instituição particular e a bolsa que recebe não é suficiente, ela precisou recorrer a um financiamento. O programa escolhido foi o FIES, ligado ao Ministério da Educação. Ela garante que nunca atrasou as mensalidades nem o pagamento do empréstimo. Mesmo assim, no começo deste ano, foi impedida de renovar o contrato. Isso por causa de uma dívida antiga com o cartão de crédito. Já estou negociando, já negociei um cartão, porque foram 2. Um já está negociado e o outro eu estou tentando ver se nós aceitamos os termos de cada um. Resultado, quando já estava perto de se formar, Débora se viu obrigada a atrasar o curso, mas ela não se conformou. Passou a pesquisar e encontrou na legislação uma forma de reverter a situação. O primeiro passo foi tentar negociar com a Caixa Econômica Federal. Eles não quiseram nem aceitar minha documentação e se negaram a renovar meu FIES por conta da minha restrição. Como a conversa no banco não resolveu, ela decidiu recorrer à Justiça. Mas a primeira resposta dos tribunais também foi negativa. O passo seguinte foi recorrer ao Tribunal Regional Federal. E dessa vez, Débora garantiu o direito de renovar o financiamento. Esse desembargador considerou o fato da estudante nunca ter atrasado as mensalidades. É que, para o magistrado, a restrição só vale nos casos em que a dívida está relacionada ao próprio FIES. A interpretação que a gente fez é que o objetivo da lei, ao falar da restrição creditícia, dizia respeito à restrição creditícia dentro do próprio financiamento e não qualquer outra restrição creditícia. Como no que diz respeito ao financiamento ela estava efetivamente adimplente, nós não verificamos razão para que, no caso, ela não renovasse o financiamento. Hoje, Débora lamenta o atraso na conclusão do curso e o fato de ainda não estar trabalhando como advogada. Mesmo assim, comemora a vitória na Justiça. Fiquei muito feliz, estou muito satisfeita que agora, finalmente, eu me matriculei já e vou poder apresentar minha monografia e me formar. Só neste ano, 160 mil estudantes fecharam um contrato com o FIES. Desde 2010, o programa já beneficiou 760 mil alunos de instituições de todo o país. Para se inscrever, o candidato deve ter tirado pelo menos 3 no Sistema de Avaliação Superior, o SINAIS. Outra exigência é que a renda familiar não passe de 20 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas durante todo o ano. A taxa de juros cobrada pelo governo é de 3,4% ao ano. E mais uma informação: de acordo com o último balanço, a inadimplência chega a 21%. Apesar dos avanços, pessoas com deficiências ainda sentem o peso do preconceito na hora de brigar por um lugar no mercado de trabalho. Em um concurso público, por exemplo, a reserva de vagas prevista no edital nem sempre é garantia de respeito à lei. Há quase 20 anos, Clóvis descobriu de um jeito doloroso que o país está longe de cumprir um princípio básico da Constituição Federal, o de que todos são iguais perante a lei. Ele ficou cego em 1994 por causa de um acidente de trabalho. Na verdade, quando tu enfrenta uma mudança tão brusca, tu acaba tendo que mudar todos os teus paradigmas e renascer novamente, né? É uma fase bem difícil da vida, né? Que a gente tem que reconstruir tudo praticamente do zero novamente. E o recomeço foi mesmo muito difícil, mas Clóvis conseguiu. Há 4 anos ele fez concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi aprovado nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Hoje é um dos funcionários da Divisão de Assessoramento Técnico. A gente trabalha aqui com degravações, né, de audiências, escutas. Então, nosso trabalho é essencialmente escutar o áudio e digitalizá-lo para que possa fazer parte dos processos, né? Por lei, toda vez que realiza um concurso, o órgão público deve reservar de 5% a 20% das vagas para pessoas com deficiência.
No setor privado, esse percentual depende do número de empregados. Varia de 2%, no caso das empresas que têm até 200 funcionários, a 5%. Percentual exigido quando o total de trabalhadores for superior a 1.000 pessoas. Mas não é raro encontrar situações em que a chamada lei das cotas acaba sendo desrespeitada, seja na iniciativa privada ou até no setor público. Quando isso acontece, a alternativa pode ser procurar a justiça. Foi o que fez um candidato aprovado em um concurso público da Universidade Federal de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Ele só conseguiu garantir a vaga depois de uma ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a nomeação. O candidato resolveu procurar a justiça depois que a instituição havia nomeado 29 aprovados. O autor alega que, como o edital previa 20% das vagas a pessoas com deficiência, pelo menos 5% deveriam ter sido chamadas nessa primeira convocação. A ação foi considerada procedente em primeiro grau, mas a universidade recorreu. Após analisar o caso, a desembargadora Vivian Pantaleão Caminha confirmou a sentença. Uma determinação que, para este professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reforça o que está previsto em lei. Eu penso que o Tribunal Regional Federal, ele age de forma absolutamente legalista, ele aplica a Constituição, ele aplica o que diz aquilo que é o Instituto Nacional do Desenvolvimento de Pessoas Deficientes, aquilo que é o Conselho Nacional de Pessoas Deficientes, o CONAD, e aquilo que efetivamente está na própria dispositivo constitucional. Ele tem que. O papel do Poder Judiciário, gostando ou não, é abrigar a sociedade. De acordo com o IBGE, 45 milhões de brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência. Aqui no Rio Grande do Sul são 2,5 milhões de pessoas com limitações. Os dados mostram que somente 23 mil têm vínculos de empregos. Nós não temos ainda o entendimento, uma questão cultural, né? Não valorizamos aquilo que cada um tem de habilidade e que possa contribuir também para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do nosso país. Mas quem entende do assunto não tem dúvidas. Essa mudança de atitude só vai acontecer quando a sociedade fizer uma grande reflexão sobre os próprios atos. A deficiência, ela não é motivo para a pessoa não entrar num shopping ou entrar num banco. Os meios que o banco ou o shopping que dão ali para a pessoa que são deficientes. É necessário que as pessoas primeiro façam a pergunta: se alguém vem mancando para mim, sem uma visão, com olho verde, ou com uma audição que ela usa um aparelho, por que não se usa aparelho? Por vergonha. Ou ela tem uma mão retraída, ou é cadeirante, por que e como eu vou tratá-la? Por que eu vou tratá-la de forma atenciosa? Por pena? Pena não é falta de preconceito. Se você quer se informar sobre os direitos de quem tem deficiência, os caminhos para garantir uma contratação e também denunciar abusos, acesse este endereço. O Via Legal termina aqui. A gente volta na semana que vem com outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá!